Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje são 4 de novembro de 2016, meu nome é Daniel Nigri e hoje começa um giro pelos balanços parte 2. Como o pessoal gostou do giro e tudo, as primeiras 3 empresas que eu analisei, a gente vai fazer alguns, tá? E hoje, infelizmente, vão ser só 2 empresas, porque uma delas eu quero analisar um pouco mais a fundo, porque ela faz parte da minha carteira e tudo, e hoje saiu o resultado dela e eu quero mostrar porque que eu quero incluir aqui na dica de hoje também. Então, vamos lá. O tempo ficar curto aqui, ó. A primeira delas que eu vou analisar é Sanepar, tá? Foi a primeira que me pediram, quando eu falei para me pedirem tudo, me mandaram um e-mail perguntando sobre Sanepar. Que na verdade foi a segunda, mas a primeira ainda não divulgaram o balanço. E a Sanepar, tá? O que a gente tem aqui sobre ela? Primeiro, ela não está inserida no novo mercado. Eu gosto, tá? Não é determinante, mas eu gosto quando a empresa está inserida no novo mercado porque ela adota práticas de governança corporativa que são importantes para o acionista minoritário, tá? Para evitar surpresas. Mas enfim, não é uma coisa que vai me tirar a vontade de aplicar em Sanepar, mas é importante a gente deixar registrado isso. Atende quase todos os municípios do Paraná, 345 de 399. E de relevante nesse último balanço apareceu que ela renovou a concessão de 30 anos com Londrina, que gera 7,3% do faturamento da empresa. A gente vê aqui que Sanepar está tudo tirado do próprio site da Sanepar de relação com os investidores. Ela teve um aumento no número de ligações de água, tá? Ela é a empresa de saneamento básico do Paraná, então ela trabalha com ligação de água e ligação de esgoto. Aqui a variação 1,5%, mesmo nesse período mais devagar, ela conseguiu aumentar o número de ligação de água e o número de ligação de esgoto em 4,4%. A gente vê que o principal aqui é residencial, né? Residencial se a gente somar os dois aqui, deve dar uns 90% a 91% os dois. A gente vê, né, que ela teve um crescimento expressivo da receita líquida, porque além dos aumentos tarifários normais, né, de acordo com a inflação, que está aqui embaixo escrito, se alguém estiver vendo aí na televisão é melhor ou numa tela grande, acréscimo da receita operacional decorre do reajuste tarifário aplicado em março e junho de 2015 de 12,5%. E outros extraordinários também. Além disso, ainda teve um aumento que a gente viu agora das ligações de água. Então, essa receita operacional líquida, ela chegou a aumentar 19,5% de um ano para o outro, tá? Esse aqui é o acumulado de 9 meses, o que gerou um lucro líquido maior 56%. É muito bom quando acontece isso, tá, gente? A receita operacional cresce um número, o lucro operacional cresce um número maior do que a receita aumentou e o lucro líquido aumenta mais ainda do que aumentou o operacional e do que aumentou a receita operacional líquida. Isso é muito interessante quando acontece. A gente vê aqui que a margem líquida ela subiu de 14% para 18,3%. A gente já fez um vídeo sobre margens, tá? Margem bruta, operacional e líquida. Quem tiver dúvida, volta lá e vê. Mas basicamente é o lucro líquido sobre a receita operacional líquida. E, obviamente, isso aumentou a rentabilidade do patrimônio líquido médio, tá? Chegou em 10,9% em 9 meses. Imagino que feche o ano aí em torno de 14%. O que já é uma rentabilidade boa se a gente imaginar que a taxa de juros deve cair aí no Brasil, por mais que não caia tão rápido como a gente imaginava, mas vai cair. Isso aí é quase que um consenso entre os analistas. A dívida líquida dividida pelo EBITDA diminuiu também, e mesmo dividido pelo EBITDA ajustado diminuiu também. Quer dizer, é uma empresa que tem melhorado os números dela financeiros, tá? A Sanepar e os números dela operacional com aumento de ligações. Bom, a gente viu que por causa desse aumento o patrimônio líquido dela cresceu,
Chegou agora a um valor patrimonial da ação em 9,22. O grau de endividamento dela se manteve mais ou menos estável, agora 51%. No grau de endividamento eles pegam total de... Eu não sei aqui se eles fazem o total de dívida sobre o patrimônio líquido ou se eles pegam passivo total sobre o patrimônio. Sobre os ativos, desculpa. O montante da dívida total, 2.680.000. Não, aqui é o passivo total sobre o ativo total. Senão não fecha essa conta aqui não. Esse grau de endividamento deles é passivo total sobre ativo total. A gente pega aqui o índice de liquidez corrente, isso aqui é a coisa que me deixa mais assim com o pé atrás em Sanepar, tá? Ela faz uma administração muito justa. Como ela tem um fluxo de caixa que não varia tanto, acaba que a liquidez corrente dela, que é a divisão do ativo circulante pelo passivo circulante, que é o que vê a capacidade da empresa pagar as contas dela no curto prazo, é muito curta sempre. Passou vários anos abaixo de 1 e agora está 1,04. Isso aqui é o meu porém em relação a essa empresa, só esse índice de liquidez corrente praticamente. E aqui a gente vê a conta do EBITDA. A gente vê que o lucro líquido aqui aumentou 15% em relação ao terceiro trimestre do ano passado e agora só pegando o terceiro trimestre. Na conta anterior a gente pegou 9 meses. O EBITDA subiu os mesmos 15%, que é bom. O EBITDA ajustado subiu 49%, mas aí aqui é questão de não recorrente, né? Provisão de cíveis, trabalhistas e ambientais. A gente viu que a dívida representava 2 vezes o EBITDA, e aqui a gente vê como é que é o prazo de pagamento dessas dívidas. A gente vê que em 2016 ainda tem uma parcela um pouco expressiva. O principal problema aí para a Sanepar é 2018 e 2019, tá? Em relação à dívida. Se ela conseguir pagar isso aqui sem enrolar, vai ser muito interessante. Aí que entraria, por exemplo, uma necessidade de ter um índice de liquidez corrente maior. Já me deixaria mais tranquilo com relação a isso. Mas mesmo assim é uma empresa que a princípio está redonda aí, entendeu? Sempre que a empresa está aumentando receita, aumentando lucro, é muito mais fácil dela conseguir resolver todos os problemas dela. Aqui a gente vê o valor patrimonial da ação 9,22, como a gente já tinha falado antes. O preço atual dela é 9,58, então ela é praticamente uma 1 para 1, que é o que a gente chama uma empresa que está negociando ainda sem ágio. Ela cresceu muito esse ano, ela chegou a ser negociada abaixo de R$4 esse ano, ela já subiu mais de 150%, se eu não me engano, se não está quase nisso. O lucro dela de 9 meses deu 467 milhões, que a gente viu. O lucro por ação preferencial 1,02 e por ação ordinária 0,93. É o que eu falei, né? Como ela é do novo mercado, ela tem ainda a governança corporativa menos. Ela ainda calcula como cada ação tendo um peso diferente. Tanto que o dividendo dela é pago também dessa forma. O preferencial paga mais, a ordinária paga menos. Só que a ordinária tem muito pouco float, tá? A ordinária é quase nada. Então, basicamente, as que são negociadas é essa SAPRE 4 mesmo, que é a preferencial. O retorno dela está em 11,6% em 9 meses. Se a gente pegar esse patrimônio líquido final, a gente viu aí atrás 10, alguma coisa porque pegou o patrimônio líquido médio. E aqui a gente vê pontos positivos: receita, lucro e ligações em alta, renovação de concessão de Londrina. E pontos negativos: o ILC, que eu acho muito baixo, 1,04, ainda é aceitável, mas eu acho baixo. Não faz parte do novo mercado, problema de governança corporativa pode ocorrer e é controlado pelo Estado. Então, a princípio, é uma empresa boa, tá? Ainda está atrativa para entrar aqui, não tem mais um upside tão grande como já teve, mas se ela continuar crescendo a receita e o lucro, aí sim ela pode continuar crescendo bem. Entendeu? Ela vai depender agora ela já não está mais tão descontada, né? Ela agora vai depender de continuar crescendo a receita e o lucro dela.
Agora vamos para a empresa, tá? Essa empresa eu tenho em carteira, eu tenho ela desde o início do ano. Eu já expliquei aqui em um outro vídeo, não lembro direito qual foi, mas eu mostrei que eu achava que talvez eu tirasse ela da minha carteira agora, depois desse terceiro trimestre, mas aconteceu o contrário, eu gostei muito do resultado que ela deu hoje e eu vou permanecer com ela na carteira e vou falar aqui, eu vou colocar na carteira dica de hoje também. É uma empresa, é um grupo de ensino com ampla exposição. Antes era só na região Nordeste, agora já está expandindo muito para a região Norte, principalmente no Pará. Aqui embaixo a gente vê o crescimento da base de alunos do ensino superior de 2004 a 2014. A gente vê que o Nordeste e o Norte é o que mais cresceu aluno no ensino superior. Por isso que eu escolhi ela e não Estácio ou Croton, como muitos analistas aí gostam de recomendar. A gente vê aqui a captação de alunos no último ano, um crescimento aqui que eu achei bem expressivo, 16% no total de captação de alunos, 20 mil alunos novos matriculados. Mas o que me chamou muita atenção é o EAD aqui, ó, é o ensino à distância. Aumentou 127% o total de alunos de curso de graduação no ensino à distância. Isso aqui, na minha opinião, é o futuro. A Estácio já é muito forte nisso, a CIR não tem quase nenhum aluno de ensino à distância. A gente vai ver mais para frente que a receita de ensino à distância dela é 1,7% total. Então eu vejo nisso aqui um potencial muito forte mesmo de crescimento. Aqui é só para a gente ver o aumento da base de alunos, subiu de 128 mil alunos para 146 mil praticamente em 1 ano e 9 meses. Tá? A gente vê que está crescendo bastante. É uma empresa que está tendo um crescimento orgânico muito grande. A receita dela, o ticket médio, quanto cada aluno paga para estudar, teve um crescimento de 6,9% no último ano nas mensalidades e teve um impacto negativo aqui do FIES, que ele aumentou em 2% o desconto sobre as mensalidades do FIES. Sem isso, se excluísse esse efeito, o aumento do ticket médio seria de 8,1%, que aí ficaria de acordo com a inflação atual. Enfim, a gente já fez um vídeo sobre intervenção do Estado, esse aqui é uma forma de intervenção do Estado, ele criou uma regra para o FIES e agora ele desfez a regra, ele mudou, né, ele modificou a regra. E aqui a gente mostra que talvez seja o ponto negativo da empresa, a exposição ao FIES ainda é alta, 45,5%. O ápice dela chegou aqui em 47,5% em dezembro de 2014. E a partir daí ela veio caindo aos poucos. A gente vê aqui que os alunos do financiamento já privado já estão crescendo bem, 0,4% passou para 1,5%, 0,7% para 0,9%. Então já tem 47,9%, ainda é muito exposto ao FIES. Mas a empresa está atuando para diminuir essa exposição ao FIES, para os alunos terem uma outra opção que não o FIES, para poderem cursar sem ter grandes problemas. Esse aqui eu sei que vai ser difícil para vocês verem esse aqui embaixo. O que importa aqui é que foram autorizados novos cursos, 71 novos cursos. Eu estou fazendo uma análise mais detalhada dessa empresa, porque é uma empresa que eu gosto muito, tá? A empresa, no final de setembro de 2016, possuía 346 mil vagas anuais, sendo 111 mil de vagas referentes à EAD, para ver como tem potencial. Se a empresa quiser crescer aquele potencial lá do EAD, se tiver aluno, ela tem vaga. E tem ainda 235 mil vagas de ensino de normal, né, presencial. Também tem vaga aqui suficiente para aquele crescimento que a gente vê que está tendo de procura de vaga no Norte e no Nordeste de 2004 a 2014, que deu uma diminuída agora por causa da crise, mas quando voltar ela já tem vagas suficientes para isso. A quantidade de cursos autorizados subiu de 75 cursos autorizados em 2009 para 1.062 agora. Principalmente o destaque desse trimestre foi o Pará, Faculdades Integradas do Tapajós, Universidade da Amazônia, Maurício de Nassau de Belém, vários aqui, tá?
A gente tem aqui uma dívida bruta da empresa de 534 milhões, que diminuiu bem esse trimestre. O valor patrimonial dela é 952 milhões, então a gente vê aqui um valor em torno de 60%. O total da dívida é composto não só de empréstimos e financiamentos de debêntures, mas também compromissos a pagar, que são empresas que ela comprou ao longo desse tempo. 32,4% corresponde à dívida de curto prazo, mas já existe o valor, tá? Eles têm mais de 370 milhões em disponibilidade. Agora eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou passar aqui para demonstração de resultado gerencial do próprio site da Serra Educacional, é o próprio PDF deles. Deixa eu só ver aqui se vai ficar cortada ou não. Não, eu acho que não vai ficar cortada não. Bom, eu acho que talvez vai aparecer essa parte de cima aqui do coisa, mas acho que não tem problema. A gente vê aqui que a demonstração de resultados, tá? Vamos pegar aqui o 9 meses, por exemplo. A gente tem a receita de venda, a receita líquida aqui, 847 milhões, contra 783 do outro período, 8,2% de aumento. A gente vê que terceiro trimestre com terceiro trimestre aumentou 13,3%, o que é bom. Mas uma coisa que é ruim é que diminuiu em relação ao segundo trimestre a receita líquida. Aqui em cima na receita bruta, é interessante a gente ver o valor das mensalidades de EAD. A gente viu que ela representava 2,1 milhões e ela agora representa 5,8 milhões. 5,8 milhões no terceiro trimestre contra 12 milhões e 700 nos 9 meses. A gente vê que é quase a metade a receita, de tanto que aumentou de aluno. É quase a metade da receita de EAD em 3 meses é o que deu em 9 meses. Quer dizer, o primeiro e o segundo trimestre somados deu quase o terceiro trimestre em EAD. Aqui que eu estou imaginando um crescimento forte da empresa. A gente vê uma queda aí da receita líquida em relação ao segundo trimestre, como eu falei. A gente vê aqui que os custos dos bens e serviços, que é o que eu mais gosto às vezes de analisar também, né? Subiu 7%. Como a receita líquida subiu 13%, o custo tendo subido 7% é muito bom, quer dizer que a empresa está preocupada com isso. Mas aqui nas despesas a mesma coisa, subiu 7,6% também. Mas em relação ao segundo trimestre subiu 15%. Isso aqui é a principal fonte, o principal fator dela ter dado um lucro menor do que no segundo trimestre, a despesa administrativa ter subido bastante. A gente vê que aqui em 9 meses a despesa administrativas subiram 4%, os custos subiram 8,3%, mesmo com uma receita tendo aumentado 8,2%, aqui está em linha. A gente vê aqui o EBITDA ajustado, como cresceu bastante, 32,5%, em 9 meses 16,8%. Vamos ver aqui o resultado financeiro. Melhorou 30%, porque agora aumentou as disposições de caixa, as disponibilidades. Então, a receita financeira aumentou muito, 57%. Mesmo com um aumento de despesa financeira de 13%, ainda teve uma melhoria aqui. Vamos ver no 9 meses, o resultado financeiro aí subiu. Quer dizer, é uma empresa que no terceiro trimestre ela melhorou números, tirando despesas administrativas, tá? E chegou no final aqui num lucro líquido de 54 milhões. Engraçado, eu tinha visto 48 milhões antes. Lucro líquido gerencial. 54 milhões, que dá 201, 17% de aumento, 78% em relação ao terceiro trimestre, menos 11% em relação ao segundo trimestre. Aqui mostrando o ativo circulante dela, como é que caixa equivalente, títulos e valores imobiliários são 371 milhões, tá? O suficiente para pagar boa parte daquela dívida bruta que a gente viu. E agora aqui voltando, tá, ao
os slides, o preço atual da ação é 20,90 contra um valor patrimonial de 7,63, o que mostra que ela é uma empresa que trabalha com ágio meio grande já. Tá? O que talvez algumas pessoas não fizessem comprar ela é que eu estou muito esperançoso em relação ao ensino à distância. O ROI dela, 21,3% em 9 meses, a gente imagina uns 26% ao ano, 27% talvez. O quarto trimestre costuma ser um pouco menor o resultado, porque normalmente o reajuste é no primeiro trimestre e depois vão aumentando os custos. Lucro por ação 1,62 em 9 meses, se a gente imaginar uns R$ 2 no ano, a gente está pensando aqui em uma empresa que está 10 vezes o preço sobre lucro, com um aumento de lucro, aumento de receita. É uma empresa barata no quesito preço sobre lucro. E aí é aquilo que eu falo sempre, né? Empresa lucrativa a gente analisa preço sobre lucro. Empresa com problema de lucro a gente analisa preço sobre valor patrimonial. Empresa lucrativa normalmente vai ter ágio. Aqui a gente vê que a dívida líquida é 162 milhões, EBITDA 285, então ela paga em um ano a dívida se ela quiser, mesmo tendo um cronograma de dívida até 2028, se eu não me engano, mas ela poderia pagar, ou 2022, se eu não me engano. E aqui pontos positivos, receita, lucro, ticket médio, captação de alunos em alta, nova fonte de receitas com EAD. Pontos negativos ainda, alta exposição a fiéis. A gente vê que a quantidade de dias para o pagamento do FIES aumenta cada vez mais, já está em 220 e poucos dias, e o alto provisão de devedores duvidosos. Tem muitos alunos que acabam que eles se inscrevem, eles não conseguem pagar e depois geram, né, falta de receita para a empresa, que foi um item que a gente não analisou muito aqui, porque acaba tendo que ser corrido, né? Mas também é um item aqui importante. Vamos só voltar aqui, vamos ver se a gente tem aqui mensalidade, descontos e bolsas. Não, nesse aqui eu acho que a gente não tem PDD aqui, ó. 14 milhões de reais, ó, 39% de aumento em relação ao terceiro trimestre de 2015, um aumento de receita de 13%, ó, o PDD aumentou bem. E aqui 39,3% nos 9 meses. Bom, é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou incluir naquela carteira que a gente fez. Vamos botar, eu boto 10% da minha carteira em C. Então vai ficar faltando só 5% na carteira dica de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado, curtido o vídeo. Infelizmente dessa vez foram só 2 empresas, mas eu sabia que o tempo ia ficar muito corrido já passou até do tempo que eu imagino. Eu espero que vocês se inscrevam, compartilhem com os amigos e obrigado por estarem seguindo o canal Dica de hoje. Boa tarde.